Olá, Wallerson, aqui é o Daniel em mais uma verificação do seu exercício no curso de MS Project. Então, vamos abrir aqui o seu arquivo. Os avisos que aparecem já foram comentados em verificações anteriores. Não vou abrir agora o pool de recursos. Então, nós já vimos escopo, tempo, recurso, e estamos agora vendo o custo do nosso projeto. Lembre-se que nós fizemos o nosso planejamento como o mais cedo possível, mais rápido, não levando em consideração os limites dos recursos. E nós tínhamos então um cronograma do nosso projeto, que foi salvo aqui. Inclusive estou vendo que você não salvou as outras linhas de base. E depois inserimos recursos. Temos recursos e aí vimos suas limitações. Provavelmente nosso cronograma aumentou devido aos problemas dos recursos. E esse foi o segundo estágio do nosso cronograma, onde levamos em considerações as restrições de recursos, tanto material quanto de pessoas, podendo, através dos passos que a gente viu, controlar e nivelar o estoque desses recursos. E agora, nesse terceiro estágio, estamos vendo restrições financeiras. Então, nós podemos ter os recursos disponíveis no mercado, mas será que temos dinheiro para comprar ou alocar todos ao mesmo tempo? Para comprar à vista? Ou será que a gente tem que fazer um planejamento financeiro, analisar o fluxo de caixa e de repente comprar a prazo, não comprar tudo agora, deixar para comprar no meio do projeto? Que inclusive são essas opções que a gente tem aqui na forma de rateio: pagar no início, rateado ou no final. A ferramenta nos ajuda nesse quesito. Enfim, temos agora as restrições financeiras, então temos que falar sobre dinheiro. Como a ferramenta nos ajuda a programar tanto o dinheiro que entra quanto que sai, fazer análise do valor agregado, entre outras análises que estão no livro texto e no guia de exercício, em que você provavelmente aprendeu na sala de aula. Para isso, nós fizemos os passos que são recomendados, que nos ajudam a ver os recursos financeiros e suas limitações na ferramenta. São os passos 15 ao 19. 19 está na parte de recursos, na visão de recursos. Então, vou começar vendo esses passos. Há também outros passos aqui e tarefas que sugerimos por questões didáticas. Então, vou verificar se os mesmos foram feitos. No caso, o arquivo E6A. Vou abrir ele aqui. Vou ver sua tabela. Tô ok. Na parte direita eu vejo que você fez a configuração, colocou o work. Vou inserir uma coluna aqui. Source names. Então vejo que você alocou a verba conforme solicitado.
E vejo que tem uma discrepância aqui do valor do custo para este valor aqui. Aqui dá 5.000 e aqui dá 616. Eu estou vendo aqui que alguns campos de custo não vieram, por exemplo. Aqui não veio. E aqui você provavelmente alocou. Vou inserir aqui novamente o campo resource names. Não, você só alocou aqui no de cima mesmo. Provavelmente quando você salvou a sua linha de base aqui, você não deve ter contado com os recursos aqui. Você não deve ter colocado eles quando você salvou. E aqui a gente vê que totaliza no campo custo 1, dando este seu valor total de 616.000. Por fim, vou verificar o seu campo cost 1, custom fields. Então você marcou aqui para somar, ok. Dito isso, vou abrir o seu pool de recursos. Vou verificar o pool. Então ele está compartilhado. Não dá para ver aqui. Com o seu E6. Ok. Então, embora não dá para ver aqui, ele está compartilhado com o seu E6. Por causa do link que aparece aqui onde que eu botei os arquivos. Fica grande assim, mas ele está compartilhado com o seu E6. Você tirou do seu E5. Então tá ok. Então você fez a classe de custeio, lookup, usou o lookup outline code. Preencheu aqui o lookup. Ok. Então, dito isso, vou fechar aqui, para não ficar com vários arquivos abertos. O E6A também. E vou abrir esse arquivo em Excel. Então, temos o campo cost e o BCWS preenchido com os valores aqui. Não estão com custo zero, que às vezes isso acontece por não salvar a linha de base. E vejo que você botou aqui que o campo com Active Cost não contabiliza. Isso fica divergente. O gráfico demonstra que o trabalho de data final do projeto é menor que o custo levantado, a constatar que a verba não vai estourar. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim disso é que quando você fez o planejamento, você foi pessimista, ou você fez um super orçamento, definiu mal os valores, os custos do seu projeto, e aí essa diferença aqui é uma provável diferença que a sua empresa ou dentro do seu projeto poderia estar fazendo o melhor uso desse dinheiro. O dinheiro poderia, por exemplo, estar no banco,
rendendo juros, ou ser alocado para um outro projeto. Sem falar que a gente tem que verificar o seguinte: quando isto acontece, a gente pode, de repente, não estar cumprindo todo o escopo esperado dentro do nosso projeto. É uma diferença razoável aqui, 100 mil. Então você de repente pode não estar fazendo todo o escopo que foi documentado via contrato. Você pode estar esquecendo ou deixando de fazer algumas coisas. O ideal é sempre estas linhas aqui estarem sempre juntas, conforme aparece aqui. Às vezes um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas no decorrer do projeto como um todo, elas estarem sempre se perseguindo. Então, ok. Então vamos verificar se o arquivo é 6 propriamente dito. Então veja que você copiou o passo 8A, alteração da lista de recursos para o seu projeto. Ok. Vamos ver se eu passo 15. Então veja aqui que você inseriu valores de custo fixo conforme solicitado, né? Então veja que o seu custo base está preenchido. Os valores com zero provavelmente são marcos no seu projeto. E ok. Geralmente, quando você não salva a sua linha de base, esses valores do custo de base ficam como sendo valores zero. Então aqui eu vejo que você salvou também de forma correta a sua linha de base. Então temos o custo total, que é a soma das outras variáveis, né, que é o custo base, e o custo fixo, custo de hora extra, né, que é o valor que fora planejado anteriormente no seu projeto. Só desculpa aqui, eu devo ter falado que o custo total é o custo base das outras variáveis, ou devo ter dado ênfase, eu não sei o que eu falei, mas só para deixar claro, o custo total é a soma do custo fixo mais o custo da hora extra, mais o custo que você definiu quando você alocou aqueles recursos lá. Então você tem a soma, que é a soma dessas variáveis do custo total, e o seu custo base, que foi o custo que foi salvo. E às vezes, no decorrer do seu projeto, você pode ter algumas alterações, porque houve inflação, aumentou o preço, juros, dólar, enfim. Uma coisa interessante aqui é que seu custo base está 605 e o custo total é 646. Então teve você planejou 605, mas aqui você estourou o seu recurso, o seu dinheiro em 40 mil. Outra coisa interessante é que você poderia salvar várias linhas de base. Então você só tem uma linha de base salva aqui, que é a baseline 1. Por exemplo, o que isso poderia ter feito no primeiro momento do planejamento, que foi o planejamento
sem recurso, você poderia ter salvo a sua linha de base. Depois, num segundo momento, com as limitações, e agora nesse terceiro, com as limitações dos custos. E aí você poderia comparar os custos e o cronograma do seu projeto. E você poderia perceber a evolução e como andou o planejamento de fato ocorrido dentro do seu projeto. Então, se você quiser, você pode salvar a sua linha de base da linha baseline 1. Vou dar OK aqui. E aí agora eu tenho duas linhas de base. Obviamente, embora estejam salvas em dias diferentes, elas acabam sendo iguais. Então vamos para o próximo passo. Passo que diz estimar custos. Passo simples. Ver sua tabela. Você usou número 1 e 2. A gente pede para ser número 11 e 12. Mas, fora isso, não tem problema. E a gente pede para você renomear e não dar título. Você deu o título de imposto 1 e 2 aqui. A gente pede para você renomear o campo. Já falei sobre essa diferença também nas verificações anteriores. Então dou OK. Então aqui temos o custo de base e o preço de venda com os impostos aqui. Então vamos verificar aqui. Qual é mesmo? Custo 2. Então você colocou a fórmula aparentemente correta aqui. OK. E você mudou para somar as linhas no campo 2 em cima. OK também. Então vamos para o próximo passo. Passo 16. Então esse passo 16, a priori, é um passo que divide o dinheiro por nível organizacional. Então posso ver quanto cada setor gasta e com o que ele gasta. Então vou verificar aqui seu grupo e seu filtro. Aqui é seu grupo. OK. OK. Então vamos para o próximo passo. Passo 17, montar o desembolso financeiro. É um modo para a gente ver o gasto do dinheiro ao longo do tempo. Veja que você não fez as alterações que a gente solicitou aqui. Baseline cost a gente pede um amarelo,
Tá amarelo claro. Colchão vermelho. Embora o vermelho mais claro aqui. O PCW. Deixa eu mudar aqui a cor. Cumulativo é verde. Ok. Então, fazer as configurações aqui que você não fez, fica com pendência. Aproveitando, anote um número da sua sequência de controle, o número 14. Você aqui também não afetou as configurações no timescale. Tá, período semanal. Período semanal. Aqui. Então, peço para você verificar as configurações lá no guia de exercício para ver se são essas aqui. Então no Excel a gente já viu a diferença do BCW com cumulativo com custo cumulativo. Vê também que você colocou a sua linha 0 aqui. Então, ok, vamos para o próximo passo. Passo 18, montar dotação orçamentária. Só voltando aqui, esqueci de ver uma coisa, agora que eu vi das cores. Então você colocou o padrão solicitado, atividade em azul e marcos em laranja. Ok. Então vou botar passo 18. Então nesse modo a gente fala de recursos do tipo budget, como financiamento e o aporte de horas. Então você selecionou aqui o aporte de horas e o financiamento de modo a fazer todo o trabalho necessário e a pagar todo o trabalho necessário também. Você distribuiu o trabalho e o financiamento para conseguir realizá-lo e pagá-lo. Você pode alterar esse valor, você não precisa necessariamente colocar igual aqui. E um outro fato importante é que um aparente aumento, se você aumentar aqui o financiamento, dizendo que tem dinheiro para pagar, mas você pode não ter, apesar de aqui dizer que você tem dinheiro para pagar em um determinado mês, não conseguir pagar as despesas daquele mês. Opa, desculpa. Então, vamos ver se o seu projeto se paga aqui. Então, você tem um custo e você tem o financiamento. Então, por enquanto, tá tudo igual, ele vai se pagando. Então, tá ok. Mas poderia, num determinado mês,
esse custo ser maior que o seu financiamento para aquele mês. Que provavelmente aqui você alterou. Você viu e alterou. E aí, o que acontece? Você pode dizer que o seu projeto se paga, inclusive tendo até mais recursos, mais financiamento do que o necessário, mas se em um determinado mês você não consegue pagar o que é solicitado, você acaba pagando no próximo mês impostos e pode ter sanções ou outros tipos de problemas financeiros. Juros, né? Falei impostos, mas no caso seriam juros. Caso juros. E se aí no próximo mês você estava com dinheiro contado e não estava esperando aquele evento, então no final daquele mês você acaba não tendo dinheiro novamente. Você vai ter que pagar o que foi solicitado, mais o que ficou devendo do outro mês, mais os juros e outros possíveis valores. E aí você vai analisando isso e aí você pode perceber que seu projeto não se paga devido ao cronograma, devido ao custo financeiro que for utilizado. Se você puder alterar isso, se tiver dinheiro que você pode alterar de mês para mês, ou se isso não faz diferença para você, tudo ok. Você pode pagar num mês mais, no outro menos, e assim sucessivamente. Mas você tem um dinheiro definido, naquele mês é X, no outro é Y, aí você fica preso como realizar o seu projeto devido a essa limitação do seu dinheiro. Entendido isso, vamos para o próximo passo. Passo 19. Passo 19. Então vou olhar aqui sua tabela. Creators. Work. Name. Ok. Vamos ver seu grupo. Line Cloud 8. Você eliminou elementos que não foram classificados no Outline Code. Ok. Então, dito isso, terminamos a verificação do seu E6. Muito bom, você praticamente poucas pendências que ficaram e poucos erros. E aproveitando, anote mais dois números da sua sequência de controle, o número 63 e o número 32. Ok? Então, dúvidas na sala de aula correspondente. Até a próxima. Tchau, tchau.